Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar o Cache híbrido ou Hybrid Cache, o novo recurso do NET9. Vou iniciar apresentando o conceito de cache. O cache ele é um mecanismo para armazenar temporariamente os dados que são frequentemente acessados na memória ou em uma camada intermediária, com o objetivo de melhorar o desempenho da aplicação, reduzir o consumo de recursos e minimizar acessos desnecessários a banco de dados e outros sistemas externos. Existem diferentes tipos e estratégias de cache que estão disponíveis na plataforma .NET e que podem ser escolhidas dependendo das necessidades específicas da sua aplicação. Eu vou apresentar os dois tipos de caches mais usados nas aplicações .NET, principalmente as aplicações ASP.NET Core. Então, o primeiro tipo de cache é o cache em memória, in-memory cache. Ele vai armazenar os dados diretamente na memória do servidor, aonde a aplicação está hospedada. Ele pode ser usado em aplicações em execução em um único servidor e também para dados temporários ou de rápida atualização. E a sua implementação usa o serviço iMemory Cache. Então esse serviço aqui, ele já está incluído neste pacote Microsoft Extensions Cache in Memory, que faz parte da ASP.NET Core. Então você não precisa instalar nada para configurar este recurso, basta usar aqui o serviço in-memory cache. O outro tipo de cache é o cache distribuído ou distributed cache, que armazena dados numa fonte externa compartilhada, como o Redis, o SQL Server ou outro sistema distribuído. Ele é usado em aplicações com múltiplos servidores, que são escaladas horizontalmente, e tem os dados compartilhados entre instâncias da aplicação. E ele usa o serviço iDistributed Cache. Então esse serviço ele suporta diferentes provedores de cache distribuído, como o Redis, o SQL Server. Então, dependendo do provedor que você deseja usar, você vai ter que instalar o pacote correspondente. No caso do Redis, eu instalo este pacote, Microsoft Extensions Caching Stack Exchange Redis, que eu vou mostrar na prática a seguir. Então isso aqui é uma implementação para o Redis. E qual que seria a motivação para usar o cache, né? Eu vou apresentar aqui 4 destaques. Por exemplo, a melhora do desempenho. Então quando eu armazeno dados que são frequentemente acessados no local mais rápido, o tempo de resposta da sua aplicação vai ser reduzido. A redução da carga no banco de dados. Então, quando você reduz o número de acessos ao banco de dados, o cache vai aliviar a carga sobre esse sistema, permitindo que ele processe outras tarefas de forma mais eficiente. Eu tenho um aumento da escalabilidade. O cache ele vai ajudar a escalar aplicações, permitindo que elas atendam um maior número de solicitações simultâneas. E eu tenho uma melhor experiência do usuário. Então, quando eu reduzo a latência, o cache vai contribuir para uma experiência do usuário mais rápida e responsiva. São motivos aqui que me conduzem a usar este recurso nas aplicações geralmente ASP.NET Core. Então agora, feito esse apanhado geral, eu vou apresentar um novo recurso disponível a partir do NET9 que ainda está em preview, que é o Hybrid Cache. Então o Hybrid Cache é uma combinação inteligente do cache in memory, o cache em memória, e o cache distribuído, oferecendo o melhor dos dois mundos. Em teoria seria isso. E ele vai usar o cache em memória para armazenar os dados mais frequentemente acessados, fornecendo um acesso muito rápido. E para os dados que são menos frequentemente acessados ou que têm um tempo de vida maior, ele vai utilizar o cache distribuído, garantindo assim uma alta disponibilidade e escalabilidade. Então o funcionamento aqui do Hybrid Cache, de forma resumida, ele vai seguir 3 etapas. A busca no cache em memória, que é L1, então seria a primeira tentativa para acesso rápido de buscar os dados na memória. Eu tenho o fallback, que é a estratégia de contingência para o cache distribuído, que é o L2. Então, caso ele não encontrar os dados na memória, ele vai buscar no cache distribuído. Aí pode ser no Redis, no SQL Server ou outro cache distribuído que você implementar. E a terceira etapa é a busca na fonte original. Então, se ele não encontrar os dados no cache em memória e nem no cache distribuído, ele vai lá no banco de dados ou na sua fonte de dados e vai atualizar os caches com os dados que ele obteve. Assim, você percebeu que o Hybrid Cache ele oferece um equilíbrio entre o desempenho e a escalabilidade, combinando a alta velocidade do Memory Cache com a persistência e a replicação do cache distribuído. E ele também vai ajudar a simplificar a gestão do cache
e vai automatizar tarefas como sincronização e evicção. Então, as principais limitações desse recurso, elas estão relacionadas à complexidade da configuração, ao custo computacional da sincronização e ao risco de inconsistências de dados em cenários específicos mais complexos. Então, cabe destacar que quando você usar o Hybrid Cache, você deve ter uma estratégia de invalidação de cache eficiente para garantir a atualização dos dados no cache. Eu vou mostrar isso na prática, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Então agora eu vou apresentar os principais métodos e recursos do Hybrid Cache. Eu vou iniciar com os principais métodos. Eu tenho aqui o método getAsync, que vai obter um valor associado a uma chave de cache. No cache, geralmente, a informação é armazenada em pares chave e valor. Eu tenho uma chave e o valor associado àquela chave. Então, o getAsync, ele obtém o valor associado a uma chave de cache, verificando primeiro no cache local e depois no cache distribuído. Eu tenho o método setAsync, que é usado apenas para armazenar valores no cache local e no cache distribuído. Tenho o método getCreateAsync, que ele tenta obter um valor da chave no cache. Se não existir, ele vai criar aquele recurso, atribuindo uma chave e o valor em ambos os caches. Então, observe que o Hybrid Cache ele trabalha com os dois caches. Então, eu tenho que configurar o cache em memória e o cache distribuído. Eu tenho o método removeAsync, que remove o valor associado a uma chave do cache local e do cache distribuído. E eu tenho um removeByTagAsync, que vai remover todas as chaves associadas a uma tag específica. Nós vamos entender melhor o que é essa tag a seguir. Além disso, eu tenho a classe de suporte, a Hybrid Cache Entry Options, que é usada para configurar como um item vai ser armazenado no Hybrid Cache. Então ele vai combinar opções específicas para o cache local, como o In-Memory Cache, e para o cache distribuído, como o iDistributed Cache. As propriedades principais que são configuradas são o Expiration, que vai definir a expiração geral do item no cache. Isso aqui é aplicado, né, ao cache distribuído. E eu tenho o Local Cache Expiration, que é a expiração para o cache local, que é um tempo geralmente mais curto. Além disso, eu tenho as flags aqui, ó, que vai definir como o item vai ser tratado no cache. Então ele vai permitir eu definir um comportamento como leitura, escrita ou uma limpeza automática. Eu tenho opções então de none, somente leitura, evict on expiration e outras opções. E finalmente eu tenho as tags, que permite associar o item a uma ou mais tags para categorização e remoção em massa. Então, uma entrada no cache relacionada a um recurso, você pode definir uma tag para aquela entrada. Então, todas as entradas que você fizer naquela chave relacionada a essa tag vão poder ser excluídas num único comando. Então, eu posso categorizar a remoção em massa usando o tag. Então, a seguir, eu vou mostrar a utilização do cache híbrido funcionando na prática. Então, primeiro eu vou apresentar os principais métodos do Hybrid Cache e depois eu vou apresentar uma aplicação ASP.NET Core Web API que vai gerenciar produtos e aí eu vou mostrar como nós podemos usar o cache híbrido. Para as ambas aplicações que eu vou apresentar aqui, eu vou iniciar mostrando a configuração do cache. Então eu vou iniciar configurando o cache em memória. Para isso eu não preciso instalar nenhum pacote, né? Eu defino lá na classe Program Builder Services Add Memory Cache. Com isso eu já defini o cache em memória. Aqui no nosso exemplo, o cache distribuído vai usar o Redis no Docker. Então eu vou ter que instalar este pacote aqui para mim poder implementar o cache distribuído, que no nosso caso aqui vai ser executado num container no Docker Desktop. Eu vou executar este comando aqui, ó, vou levantar um container Redis nessa porta com esse volume, com essa imagem. E ele vai estar atendendo, escutando nessa porta. Além disso, eu vou ter que ter instalado no ambiente, né, a ferramenta Redis Insight, que você pode obter aqui neste link. Eu vou abrir aqui este site, ó, essa ferramenta aqui, ó. Ela vai permitir eu visualizar os dados no Redis. Então basta fazer o download aqui, ó, e ela é bem simples, ela é gratuita, né? Então você não tem custo nenhum. Eu vou usar essa ferramenta. Então basta clicar em Download Now, ele vai baixar o pacote e você instala Next, Next, Next. Então com isso, ó, eu vou ter o cache em memória, o cache distribuído no Redis, executado nesse container, e eu vou usar essa
ferramenta para mim poder visualizar os dados, as chaves, né, lá no cache gerenciado pelo Redis. E a seguir eu vou configurar o cache híbrido, né? Então para isso eu vou ter que instalar este pacote, eu vou ter que definir este código aqui, ó. Então como esse é um recurso que está em preview, observe que aqui, ó, eu estou definindo aqui o Pragma Warning Disable para esse código aqui. Então eu faço isso para ele desativar o alerta de erro, né? Porque isso aqui está em preview ainda. Então eu inicio aqui, ó, desativando o aviso específico que está identificado aqui por esse código. Então isso vai fazer com que o compilador ignore esse alerta, né? Porque ela está em preview. E depois eu restauro aqui, né, o aviso que foi desativado aqui. Então aqui eu estou definindo algumas opções de configuração para o meu cache híbrido. Por exemplo, estou definindo um payload máximo de 1 MB, um tamanho de chave de 1024 bytes. E aqui eu estou definindo opções de expiração para o cache distribuído, ó, expiration, 20 segundos, e para o cache local, que é o cache em memória, também 20 segundos. Então tudo isso é feito na classe Pragma e isso é fundamental. Com essa configuração eu vou poder mostrar a seguir primeiro os métodos do Hybrid Cache e depois eu vou mostrar uma aplicação ASP.NET Core usando o cache híbrido. Então eu vou abrir aqui, ó, a aplicação que eu criei, que eu chamei API Produtos Hybrid Cache. Então olha, vamos só verificar aqui, ó, antes de eu mostrar o código, né, vamos verificar os pacotes aqui. Então aqui, olha, eu tenho o pacote da OpenAPI, que é instalado por padrão. Aqui o pacote do Microsoft SQL Server e do Tools eu vou usar na aplicação ASP.NET Core Web API. Ó, o pacote do cache híbrido, ó, observe que ele está em preview, ó, tá vendo? Então, importante que quando você for incluir esse pacote, você tem que vir aqui, ó, e marcar aqui, ó, e incluir de pré-release. Se você deixar desmarcado aqui, ele não vai aparecer na lista, porque ele está em preview, tá? Então esse pacote é que vai me permitir usar os recursos do cache híbrido. Aqui está o pacote que eu vou usar para implementar o cache distribuído. E aqui, ó, eu estou instalando o pacote do Swagger UI para configurar os endpoints da minha API na interface do Swagger. Eu já mostrei isso nas semanas anteriores, não vou entrar em detalhes nisso aqui. Então eu vou iniciar mostrando os métodos, né? Então eu vou abrir aqui um controlador que eu criei e eu tenho aqui, olha, estou injetando os serviços dos caches, ó, do cache híbrido, do cache em memória e do cache distribuído. E aqui eu estou definindo a chave que eu vou usar para identificar os valores que eu vou incluir no cache. Então eu faço a injeção no construtor e a seguir eu tenho os endpoints. Eu vou iniciar apresentando o endpoint setCache, onde eu defini esta rota aqui. Então, aqui eu estou usando, ó, a instância do Hybrid Cache e o método setAsync, que vai armazenar dados no cache híbrido, com as configurações de aspiração de forma assíncrona. Então, aqui eu estou usando a chave do cache, que foi definida com o nome Weather Forecast, para mim poder referenciar os dados. Então eu vou criar uma entrada lá no Redis com esse nome, onde eu vou armazenar os dados que vão vir deste método, o getWeatherForecast. Então este método, olha, ele foi definido logo aqui e ele basicamente retorna os dados mocados. Ele usa a classe Weather Forecast, que eu defini aqui, ó, com as propriedades data futura, temperatura e umidade. E aqui, ó, eu estou gerando os dados fictícios que eu vou usar para armazenar no cache. Então no setAsync ele faz basicamente isso, ele vai armazenar esses dados no cache híbrido e esses dados vão ser obtidos daqui. Eles são armazenados tanto no cache local como no cache distribuído. E ele está usando aqui, ó, as definições do cache para a expiração do cache distribuído de 20 segundos e a expiração do cache local de 20 segundos. E eu estou armazenando o cache com a tag1 e estou emitindo essa mensagem aqui. Então esse endpoint usa o método setAsync para armazenar dados no cache. A seguir eu tenho o endpoint getOrCreateCache, que foi definido nessa rota, e ele vai usar a instância do meu Hybrid Cache e o método getOrCreateAsync e vai recuperar o valor associado à chave cache key ou vai criar caso ele não exista. Então ele vai usar este método para buscar o valor no cache.
com essa chave. Se ele não existir no cache, ele vai criar um novo valor com essa chave, né? E aqui, ó, como que ele vai fazer isso? Ele vai dar um task delay de 3 segundos e vai obter os dados do método getWeatherForecast e retornar e armazenar no cache. E vai usar as configurações de inspiração para o cache distribuído e local. E aqui eu não estou usando flags adicionais. Ó. Aqui eu tenho opções, como eu já mostrei, onde eu posso desabilitar o cache local, desabilitar o cache distribuído e outras opções. No caso aqui eu não estou usando nenhuma opção. O outro endpoint é o endpoint remove cache, que está usando esta rota. Ele usa o método remove async do Hybrid Cache, passando a chave do cache e vai remover as informações relacionadas com essa chave. O endpoint remove cache by tag, ele foi definido com essa rota e ele vai remover todas as entradas de cache que forem associadas com uma tag. Eu estou recebendo uma tag como parâmetro, aí eu uso o método remove by tag async e todas as entradas de cache que estiverem associadas com essa tag específica vão ser removidas. E por último aqui eu tenho um endpoint que eu chamei Verify Cache, que vai verificar se os dados estão presentes no cache em memória e no cache distribuído. Só para mostrar que eu estou trabalhando com os dois caches. Então para isso, ó, eu estou usando o Memory Cache, o TryGetValue para buscar os dados no cache local e o Distributed Cache, o método getString para obter os dados no cache distribuído. Caso os dados existam nos caches, eu vou exibir os valores. Caso não, eu vou exibir a mensagem não encontrada. Então agora eu vou mostrar isso funcionando na prática, né? Ó, eu tenho aqui, ó, o meu container Redis, ó, em execução aqui na porta 6379 e eu tenho a ferramenta, né, ó, Redis Inside. Eu já defini um banco de dados, ó, e atualmente eu não tenho nenhuma entrada no cache. Então eu vou executar o meu projeto e nós vamos ver os endpoints na interface do Swag e nós vamos testar cada um deles, apresentando os principais métodos aqui do Hybrid Cache. Então aqui, ó, tá os endpoints que eu quero testar, ó. Então inicialmente, ó, eu não tenho nenhuma entrada no cache, então eu vou atribuir um valor. Eu vou usar o método setAsync e vou incluir dados no cache. Quando eu clicar em execute aqui, ó, observe que ele foi lá, a chave foi armazenada. Então se eu clicar aqui, ó, a chave aqui, ó, e ó, os dados aqui, ó, que ele gerou aqui usando aquele método getWeatherForecast. Então com isso eu estou vendo que ele criou os dados no cache. O setAsync faz isso aqui. Então, ó, esse cache ele tem um tempo de expiração, ó, vamos ver se ele já expirou, ó, já expirou. Então quando o tempo de expiração é alcançado, os dados são removidos do cache, tá vendo? Não tem mais nenhuma informação. Agora vamos ver o método getOrCreate. Então ele vai tentar localizar os dados no cache, tanto local como distribuído. Se não existir, ele vai criar. Então, lembrando que aqui, ó, eu tenho na implementação deste método, né, ó, um delay quando ele vai buscar os dados simulando uma operação de banco de dados, só para a gente perceber, né? Então eu vou dar um tryout, ó, eu não tenho dados no cache, eu vou executar, olha que ele está indo buscando os dados lá no método, ó, buscou os dados e está apresentando, tá vendo? Ó? E aqui, ó, ele criou a entrada WeatherForecast com os dados aqui, ó, no cache. Então agora, ó, toda vez que eu executar esse getOrCreate, tá vendo? Ele busca dos cache. Agora o cache expirou, tá vendo? Ele está buscando na base de dados. Agora, ó, tá indo no cache, tá vendo como a execução é mais rápida? Quando expirar, vamos ver se expirou os dados. Ainda tem o dado no cache. Ó, 6 segundos, 5, 4, 3, 2, ó, expirou. Então eu vou clicar em executar, ele vai simulando o acesso a banco de dados e agora os dados estão no cache novamente. Então ele é usado para buscar ou criar os dados no cache caso ele não exista. Então agora eu vou mostrar o Remove Async. Ele vai remover os dados do cache. Então, ó, eu vou setar os dados no cache. Ó, não tenho nada no cache, ó, vou setar. Então agora eu tenho dados no cache e agora eu vou vir aqui no Remove, ó. Vou remover, ó, os dados foram removidos do cache. O Remove by Tag Async, ele vai usar uma tag e vai remover todas as chaves associadas a essa tag. Aqui eu não estou usando o recurso da tag, mas vou setar aqui uns dados no cache, ó, e vou aqui dar o Remove by Tag. Vou colocar aqui, ó, dar um tryout, colocar tag 1. Então no caso aqui, ó, ele iria remover todas as chaves associadas a tag 1. No caso aqui é o WeatherForecast, né? Ele removeu. E o Verify
cache ele vai mostrar que quando eu estou trabalhando com o cache híbrido, todas as informações são armazenadas nos dois caches. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou setar aqui, ó, usando o método setAsync os dados no cache, ó, execute. Então aí eu tenho os dados no cache, ó. Aqui é no cache distribuído e no cache local. Então para mostrar isso eu vou dar um verify, eu vou dar um tryout, ó. E aqui eu tenho, olha aqui, ó, os dados do memory cache. Aqui eu precisaria tratar, né? Ele está exibindo aqui no formato de objeto, e aqui do cache distribuído. Aqui é importante notar que eu tenho os dados armazenados tanto no cache local como no cache distribuído. Então com isso eu tenho uma visão geral, né, que dos principais métodos do Hybrid Cache. Então agora eu vou mostrar a utilização do Hybrid Cache numa aplicação ASP.NET Core, que foi definida aqui, ó, no controlador produtos controle. Eu vou abrir esse controlador, olha, e eu vou explicar aqui a seguir os endpoints que foram definidos aqui. Ó. Então aqui eu estou acessando os dados do SQL Server, né? Para isso, ó, eu criei um arquivo de contexto, né? Ó, e usei aqui o método hasData do Entity Framework Core, onde eu estou armazenando alguns dados aqui na base de dados para ele trazer os dados aqui e eu colocar no cache. Então agora eu estou acessando um banco de dados do SQL Server. Então eu estou injetando a instância do meu contexto e do meu cache híbrido e estou definindo uma chave para o cache que eu estou chamando de produto. Estou fazendo a injeção no construtor da classe. Então o método que vai retornar todos os produtos, ele está usando o método getOrCreateAsync da instância do meu cache híbrido. Ó. Aí eu passo a chave do cache que foi definida aqui, ó, produtos. E ele vai tentar buscar. Se ele não encontrar, o que ele vai fazer? Eu estou simulando aqui um delay de 3 segundos. Eu vou usar o meu contexto e vou lá na base de dados buscar esses dados. Aí eu coloco os dados nos dois caches. E defino as seguintes configurações de inspiração para o cache distribuído e para o cache local. E armazeno esses dados com essa tag. Quando eu for recuperar um produto, eu estou definindo aqui, ó, uma outra chave para cache, que é a produto e o ID do produto. Aí eu uso o método getOrCreateAsync, passo essa chave, se ele encontrar ele vai retornar, senão ele vai lá no banco de dados e vai me buscar esse produto pelo ID, ó, com as configurações de expiração do cache distribuído e do cache local, e eu estou associando, ó, a tag produto, tag e o ID do produto a essa entrada de cache. O método para criar um novo produto, que é o endpoint post produto aqui, ele vai incluir o produto no banco de dados, vai salvar e aqui, ó, eu tenho que usar o remove assim que passando a chave do cache. Por que eu tenho que remover? Porque senão eu vou ter uma inconsistência. Então vamos supor que eu tenha dados no cache. Quando eu uso esse método, ele vai incluir um novo produto e ele não vai constar no cache. Então eu tenho que remover os dados do cache, porque qualquer outra consulta vai ter que ir no banco de dados, né, e atualizar os dados no cache, porque eu incluí um novo produto no banco de dados. Então, aqui eu estou mostrando o exemplo onde eu estou usando o método removeAsync. Eu poderia usar o removeByTagAsync, removendo todas as chaves de cache associada a essa tag, que eu não estou usando aqui, e também poderia usar uma tag específica para o produto, né? Removendo todas as entradas de cache associada a essa tag. O put produto é a mesma coisa, ele vai atualizar e vai novamente invalidar o cache, né? Ele vai remover os dados do cache, porque eu alterei, né, no banco de dados, ó. Alterei na base de dados, então qualquer outra consulta tem que ir lá na base de dados e trazer os dados atualizados e colocar no cache. E a mesma coisa aqui, ó, para o delete produto. Ó. Eu vou lá, localizo o produto e removo o produto. Então eu tenho que remover os dados do cache, invalidando o cache, para que a próxima consulta vá no banco de dados e atualize os dados no cache. Então vamos ver isso agora na prática. Ó. Então lembrando, né, eu estou com o meu Redis em execução, que eu estou usando aqui como cache distribuído, né? Ele está num container Docker e eu estou com a minha ferramenta Redis Inside já preparada, ó, ela não tem nenhuma informação, eu vou executar aqui o meu projeto. Então ó, eu vou tratar com os endpoints agora de produtos. Então, ó, eu vou dar um get retornar todos os produtos. Como eu não tenho informação no cache, a hora que eu executar aqui, ele vai lá no banco de dados. Você vai perceber, tem um delay ali de 3 segundos, né, que ele vai demorar um pouquinho, ó. Tá vendo? Ele está indo lá na base de dados, buscando os dados e vai exibir aqui, ó. Então aqui agora, ó, os dados estão no cache, ó. Tá vendo? Tá aqui os dados no cache. Então agora, qualquer outra requisição, ele vai buscar os dados do cache, olha lá, tá vendo? Vai rapidamente até os dados expirarem, né? Ó. Quando expirarem, aí ele vai na base de dados novamente. Ele está colocando os dados, olha lá, expirou o cache, ele foi na base de dados e alimentou o cache novamente. A mesma coisa aqui, ó, vamos esperar esse cache expirar. Ó, eu tenho ainda
6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Expirou. Não tenho mais dados no cache. Mesma coisa do produto. Vou buscar um produto pelo ID. Então, vou informar aqui ID 1. Ó. Tá vendo? Ó, ele está indo lá na base de dados. Tá aqui, ó. Tá vendo? A chave é produto 1. Ele trouxe o produto. Então, toda vez que eu executar esse endpoint agora, ele vai no cache. Tá vendo? Ó? Instantâneo. Até o cache expirar. Quando o cache expirar, vamos ver aqui, ó. Expirou. Eu vou executar. Ele vai lá na base de dados. Tá vendo? Então, agora eu vou incluir um novo produto. Só que eu vou fazer um ajuste aqui no método post produto para mostrar por que nós devemos definir uma estratégia de invalidação de cache. Então, aqui nessa implementação, nós estamos aqui, ó, invalidando o cache após incluir um novo produto no banco de dados. Então, eu vou comentar esta linha de código aqui, ó, onde eu estou usando o método remove assim que passando a chave do cache. E agora eu não vou invalidar o cache. Então, após eu incluir um novo produto, o que vai acontecer? O cache vai continuar com os dados anteriores. E todas as consultas feitas usando o cache vão estar desatualizadas, pois não vão incluir esse novo produto que foi incluído aqui. Essa lógica, ela se repete aqui em input produto, onde eu atualizo e eu invalido o cache, e também ela se repete aqui, ó, em delete produto, onde eu excluo o produto da base de dados e depois eu invalido o cache. Justamente, essa estratégia visa a que as consultas realizadas após essas operações vão consultar o banco de dados e trazer os dados atualizados. Então, ó, eu vou parar aqui o meu projeto, né? Comentei a linha que vai invalidar o cache em post produto. Eu vou executar novamente a minha aplicação e nós vamos testar esse comportamento aqui. Então, eu tenho aqui os meus endpoints, né? E aqui eu tenho aqui, ó, o Redis Insight mostrando que eu não tenho dados no cache. Então eu vou fazer o seguinte, para mim não perder o tempo aqui, eu vou vir aqui no post, vou dar um tryout e vou definir o produto que eu vou incluir aqui, ó. Essas informações aqui, ó, produto, teste, preço 99, estoque 99. E eu vou vir aqui no endpoint get API produtos, vou dar um tryout e vou buscar os dados. Como eu não tenho nada no cache, ó, ele vai lá na base de dados e trouxe os dados estão no cache, tá vendo, ó? Então tá aqui os dados. Então agora eu vou vir aqui no endpoint post e vou dar um execute. Ó, ele incluiu um produto com ID 14. Se eu dar um execute aqui, ó, ele trouxe os dados aqui, ó, mas não trouxe o produto de ID 14, porque aqui no cache, olha, o último produto que eu tenho é a ID 13, tá vendo? Porque eu não invalidei o cache. Então, somente quando eu invalidar o cache, ou quando ele expirar, no caso aqui, ó, vamos ver quanto tempo falta para ele expirar. Ó, ele expirou, agora sim, ó, se eu refazer a consulta, aí ele vai novamente na base de dados, tá vendo? E vai trazer os dados atualizados. Agora sim, ele vai trazer, ó, o produto de ID 14 e novamente ele alimenta o cache, ó, e agora eu tenho aqui, ó, o produto de ID 14. Então, agora eu vou retornar aqui, vou descomentar essa linha e vou executar novamente. Então, agora eu vou estar invalidando o cache. Vou trazer aqui o Redis Insight, ó, não tenho dados no cache. Vou aqui para o endpoint de produtos e vou repetir o procedimento. Eu vou vir aqui no post, né, vou deixar tudo preparado para não perder o tempo do cache. Vou colocar aqui produto teste 1. Então vou vir aqui em get produto, vou dar um tryout, ó, ele vai no banco de dados, porque eu não tenho dados no cache. Então, ó, agora eu tenho dados no cache, ó, tá vendo, ó? Todos os dados estão aqui. Então, quando eu vier aqui, ó, e dar um execute aqui para incluir um novo produto, ó, eu executei, ó, agora ele invalidou o cache, tá vendo, ó? Não tenho mais dados no cache. Então, a próxima consulta que eu fizer aqui, ó, para o get, ele vai lá na base de dados e vai trazer os dados atualizados. Como eu estou mostrando aqui, ó, o ID 15. E aqui, ó, tá aqui, ó, ID 15, que foi incluído por último. Então, como eu já falei, esse comportamento ele vai se repetir para put e para delete. Então, agora, para concluir, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou parar a execução do container do Redis no meu Docker Desktop. Vou abrir aqui, ó, o meu Docker Desktop, ó, eu tenho o container Redis em execução e eu vou pará-lo aqui, vou clicar aqui em Stop. Pronto, ó, não tenho mais o container em execução. E agora eu vou aqui nos endpoints do controlador Produtos Controller e vou tentar obter todos os produtos. Vamos ver qual que vai ser o comportamento. Então, observe que agora eu não tenho mais o cache distribuído. O Redis não está em execução.
Eu vou dar um tryout, vou mandar executar e vamos ver o que ele vai fazer. Ele está tentando buscar os dados lá no cache distribuído, ó. Não tenho mais o Redis em execução, vamos ver o que ele vai fazer. Está demorando um pouquinho, olha. Mas ele foi lá e buscou os dados, tá vendo? Ó, no cache local. Então com isso, como eu não tenho mais o cache distribuído, os dados eles continuam sendo obtidos do cache em memória. Então, com isso, nós vimos aqui o comportamento do Hybrid Cache e apresentei também aqui seus principais métodos e propriedades e mostrei a sua utilização aqui num exemplo simples, mas que já te dá uma visão geral sobre esse recurso. Então, era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.